Ok, bom dia. Nós hoje vamos começar a falar sobre processo penal. Quando se fala em processo penal, de certa maneira, ele exige que você antes tenha um certo conhecimento do que nós chamamos de direito material. O que é o direito material penal? É basicamente o fato, quer dizer, aquilo que efetivamente ocorreu, aquilo que está descrito na lei penal. Na lei penal diz assim, olha, matar é crime. Na lei penal diz, estelionato é crime. Na lei material penal diz assim, olha, praticar o infanticídio é crime. Esse é o direito material. Está no Código Penal. Também está nas leis outras, esparsas. Leis chamadas especiais, penais especiais. Mas, veja, olha só onde entra o processo penal. Uma coisa é você cometer o crime que está descrito no Código Penal. Mas quando efetivamente acontece esse crime, o que fazer? E aí? O Manuelzinho cometeu o crime. Matar alguém. Matou. É crime de homicídio. O que se faz agora? Bem, peraí, então agora a gente vai ter que pegar o camarada em flagrante ou não, levá-lo para a delegacia, talvez. Da delegacia é que vai ser iniciada uma ação penal. Peraí, mas para eu fazer isso tem que estar descrito. Porque eu não posso fazer nada que a lei não me permita. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Que lei é essa que faz com que eu possa prender aquele que cometeu um ilícito criminal? É a lei processual penal. Como é que eu processo? Então, o que você vai estudar de maneira bem superficial, ou seja, e volto a insistir, é para aqueles candidatos nível médio que não têm noção de direito, mas querem fazer a prova e dou maior apoio. Então, o que não fazer? De forma sucinta, buscarei ser o mais didático possível. Desculpa se eu não conseguir fazer você entender, mas acho que você vai entender, não tem tanto mistério assim, né? É fazer o seguinte, como é que se prende o camarada e faz ele cumprir a lei e ficar preso? Como é esse processo, alguém que inicialmente comete um crime, direito material. E como é que eu faço para fazer cumprir esta lei? Através de um processo. Este processo é que nós vamos comentar. E este processo, em regra, começa com uma fase que não interessa a vocês. Que fase é essa? Fase administrativa. Depois que vem a fase penal. Jurisdicional. Aqui interessa a vocês. Essa fase inicial não. Que fase inicial é essa? É essa que eu quero dar essa palhinha hoje para depois a gente efetivamente entrar no processo. Quando se comete um crime, e a gente então lembra que para que aquele determinado fato seja chamado crime, eu preciso que todos os elementos, tudo que aconteceu, esteja descrito na lei penal. Então, se eu digo, olha, pegar uma moeda no chão é crime, exemplo. Bem, se alguém pegar uma moeda em cima da mesa, não é típico. Porque a lei diz que é pegar a moeda no chão. Se pegou em cima da mesa,
não está tipificado, não está descrito na lei. Então, para ser crime, é preciso que haja inicialmente uma tipicidade, ou seja, que o fato que tenha ocorrido, em todos os seus elementos, esteja exatamente o que esteja descrito na lei. Matar alguém é homicídio. Mas se eu atirei e ele não morreu, não é homicídio. Pode ser outra coisa, mas não é homicídio. Talvez uma tentativa. Talvez um acidente. Talvez uma excludente de ilicitude. Maneiras que matar alguém, eu digo só se o cara morreu. E se eu atirei e ele não morreu, não é matar alguém. Não é homicídio. Talvez uma tentativa, alguma coisa assim. Então, para que eu diga que haja o crime, eu tenho que ter uma descrição exata daquilo que ocorreu e essa descrição esteja exatamente no Código Penal. É preciso que esta conduta tenha um caráter de ilicitude, antijuridicidade, ou seja, não esteja apoiado pela lei. Muito pelo contrário, esteja contra a lei. Então, para ser crime, eu tenho que ter aquela tipicidade, tem que ter aquela antijuridicidade ou aquela ilicitude e tem que ter a culpabilidade. Há determinados momentos que diz, não há culpabilidade. Se não houver a culpabilidade, como você vai prender o sujeito? Ou vai condenar o sujeito? Não é? Então, para compor o crime, eu tenho que ser um fato típico e ilícito e seja a pessoa que praticou culpada. Papo um pouquinho mais à frente. Pois bem, então ele cometeu um crime. E ele é levado em flagrante para a delegacia. Ou não. Mas vamos começar a entender que tenha sido por flagrante. O cara estava furtando. E enquanto ele estava furtando, ele foi pego. É o que você chama de flagrante imediato. Não é? Então, o camarada diz assim, quando o infrator está cometendo a infração penal, é um tipo de flagrante. Ou então ele roubou e saiu correndo. Logo que ele acaba de cometer o crime, ele é pego, flagrante também. Ou então, quando ele então sai correndo, a polícia vai atrás e passa aí 1, 2, 3 dias e a polícia está atrás, enquanto a polícia estiver atrás, independentemente do tempo, quando for alcançado, flagrante. Então, finalmente, quando a polícia toma conhecimento, alguém toma conhecimento de que houve um furto ali naquela esquina, e lá na outra esquina passa ele e olha, essa aqui é a joia da Dona Maria, que disse que foi furtada, isso aqui é a arma, parece que foi do crime, etc, sei lá. Né? Quando você encontra, então, quando é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos, papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. É um flagrante presumido, mas é flagrante. Pegamos então esse sujeito e levamos para a delegacia. Aqui é a delegacia. Chegando na delegacia, ele vai conhecer o seu delegado. Na delegacia, conhecer um delegado, o delegado vai começar um inquérito. Veja, inquérito policial não é processo penal. O inquérito policial é apenas uma busca pelos elementos do crime, pelas circunstâncias do crime. Então, veja, o delegado vai ouvir o acusado, vai ouvir a vítima, vai ouvir testemunhas, vai colher elementos do local,
perícias, para que ele possa fazer, depois de um determinado tempo do inquérito, que é previsto em lei, depois falaremos, ele vai apresentar um relatório. Esse relatório vai ser encaminhado ao Ministério Público. Ou então, o particular usará deste relatório para prestar queixa. Então, o Ministério Público fará uma denúncia ao juiz, ou o particular fará uma queixa ao juiz. Ninguém dá queixa na delegacia. Na delegacia, você apenas apresenta uma notícia de um crime, o que se chama notícia criminis. Então, eu não vou à delegacia dar uma queixa, eu vou à delegacia apresentar uma notícia criminis. E o Ministério Público não vai dar queixa para o juiz. O Ministério Público vai apresentar ou não uma denúncia. Pois bem, ao chegar ao juiz, aquela queixa do particular ou aquela denúncia do Ministério Público, dali em diante poderemos iniciar um processo, sim, penal ou não. Depois comentamos sobre isso. Quero, portanto, apenas lembrar a vocês que na fase inicial da delegacia é uma fase administrativa, não é uma fase jurisdicional. Então, essa fase administrativa não vai cair no concurso de vocês. Eu só dei essa rápida lembrança apenas para que vocês não percam tempo de repente estar estudando, mesmo que no Código de Processo Penal, ficar estudando o inquérito policial, que isso não vai cair na sua prova, em hipótese alguma. Mas, se cair, eu posso fazer concurso, tudo pode acontecer, mas não deverá cair, tá? Porque isso não vai chegar no Tribunal de Justiça, né? Lá no Tribunal de Justiça não se faz nenhum tipo de inquérito policial e administrativo, né? Isso é uma fase pré-processual. Pois muito bem, gente. Então, só lembrando então que na delegacia você tem um sistema de inquisição, um sistema inquisitivo, né? Que você apenas colhe os elementos que aconteceram, sem nenhuma fase de acusação. Aí, uma vez ligaram para mim dizendo, como é que eu me defendo lá na delegacia? Você não tem que se defender nada. Na delegacia, você não se defende de coisa alguma. Apenas fala do fato que aconteceu. Nada mais. Ninguém está te acusando, você não tem que se defender de nada, lá não tem contraditório, ampla defesa, não, isso é uma ação penal, não é aqui. Então, nessa fase, chegou na delegacia, através de um flagrante ou não, está na delegacia, você começou um inquérito, ninguém está te acusando, o delegado está só colhendo dados, faz um relatório e apresenta isso aí lá, a MP, juiz, depois a gente fala sobre isso. Nessa fase é uma fase puramente administrativa, não há julgamento algum, não há acusação nenhuma, não há contraditório, ampla defesa na delegacia. É uma fase puramente administrativa. Muito bem. Então, acabado o relatório, vai ser encaminhado lá para o particular ou para o Ministério Público, o juiz e tal. Isso aí que nós vamos falar daqui a pouquinho, no próximo encontro nosso, tá? Acho que, pelo que eu tenho observado, poderemos falar aqui, nesses próximos encontros, nós vamos falar sobre a ação penal, alguns princípios da ação penal, isso é interessante nós sabermos, é simples. Vamos falar sobre as prisões, quais são os tipos de prisões. Vamos falar depois do tribunal de júri, algumas características, quais são os recursos no processo penal, e vamos trabalhar algumas poucas leis especiais, falando um pouquinho sobre quais crimes que são descritos nessas leis especiais, sobre o processo especial
E eu tenho a impressão que a gente fechando o quadro com as prisões preventivas, temporárias, a pronúncia e a sentença após, e a prisão após sentença, mas antes do trânsito julgado, eu acho que nós vamos fazer aí um levantamento de tal maneira que vocês vão entender esta história com facilidade, com simplicidade, porque vamos usar um linguajar bem simples para que vocês possam não zerar na prova de processo penal. Não é tão difícil, mas o processo penal ele exige um embasamento doutrinário de criminologia, de tipicidade, antijuridicidade, de culpabilidade, etc, etc, e que nós não teremos nem tempo nem como abordar esse tema, porque vai ser um tema muito aprofundado para o Tribunal de Justiça do nível médio, tá? Então, gente, disso tudo que eu falei hoje, o mais importante é delegacia não tem nada a ver com jurisdição. É puramente uma fase administrativa. Lá você não acusa, lá você não é acusado. Lá você não se defende, não tem ampla defesa, não tem nada. Apenas é exposto os fatos, o delegado tenta dar a isso uma conformação típica, apresentar um relatório e acabou essa história. Ponto. Daqui, sim, vamos começar a falar sobre o processo penal. Entendeu? Ok? Eu acho que com 1, 2, 3, 4, 5 aulas a gente fecha noções de processo penal, dando um enfoque especial ao tribunal de júri. Tá? Ok? Bom, vou para o trabalho. Bom dia para todos.